Olá, olá, meu querido, olá, olá, minha querida, tudo bem? Professor João Victor, aqui direto dos estúdios do Alfa. E hoje nós temos um encontro ao vivo aqui com a galera que pretende uma carreira militar. Mais precisamente, para a galera que almeja uma vaga na SpaceX, né? Que dentro das carreiras militares é o nosso carro-chefe com a Química. A Química aparece também no Colégio Naval, mas no que diz respeito às carreiras militares, entre as mais procuradas, a Química aparece na nossa SpaceX. E como eu sempre digo para a galera que participa dos nossos eventos ao vivo, para a galera que está aí assistindo às nossas aulas no material do Alfa, o conteúdo de Química, ele é cobrado integralmente. Nós temos todo o conteúdo de Química sendo cobrado no edital da SpaceX. E aí o pessoal diz, professor, mas o edital agora, desse ano ainda não saiu, nunca mudou o edital da Química, contempla toda a Química do ensino médio, passando pela Química Geral, a parte de atomística, Físico-Química e Química Orgânica. Lembrando, no que diz respeito à atomística, nós temos a parte de propriedade da matéria, estudo do átomo, distribuição eletrônica, ligações químicas, reações inorgânicas e forças intermoleculares, além de geometria molecular que está dentro desse assunto. Quando a gente vai para a Química Geral, a gente entra na parte principalmente de cálculos químicos e funções inorgânicas, massa atômica, massa molecular, mol, cálculos químicos, cálculo de forma, estequiometria, oxidação e redução, balanceamento, funções inorgânicas. Então é assunto importante para a gente. No que diz respeito à físico-química, que entre as químicas que nós dividimos o nosso conteúdo, é aquela que mais aparece na prova da SpaceX. A físico-química ela é dividida em estudo das soluções, a parte de colóides, concentração e propriedades coligativas, diluição, mistura de soluções, né? Obviamente entrando na parte de soluções, termoquímica, que estuda a quantidade de calor envolvido nos fenômenos, nas transformações, que inclusive é o assunto que a gente vai frisar na nossa aulinha de hoje, cinética química, que estuda a velocidade das reações, o equilíbrio químico, que estuda as reações irreversíveis, juntamente com o equilíbrio iônico, e nós temos a parte de eletroquímica, que estuda as pilhas e eletrólise. Então esses 5 tópicos da fisicoquímica estão entre os assuntos mais cobrados dentro da prova da SpaceX. Além disso, nós temos também a parte de orgânica, que vai desde a característica do carbono, né, os postulados de Kekulé, até chegar nas reações orgânicas. Inclusive, as questões gostam de cobrar bastante química orgânica também. Detalhe, tá, que a gente não pode esquecer. A prova da SpaceX, ela tem 12 questões de química. E aí o que é que a banca gosta de fazer? Pega uma questãozinha, coloca vários itens, várias afirmativas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em algumas questões, porque dessa maneira eles conseguem abordar cada vez mais conteúdo. Ok? Então é uma prova bem dividida, uma prova bem diversificada e no nível muito bom. É uma química técnica, uma química aplicada, certo? Que a teoria é necessária para que a gente consiga resolver a questão, mas não é uma prova de um nível impossível de resolver. E aí é sempre importante a gente lembrar que, apesar de ser carreira militar também, por exemplo, o ITA e o IME, eles cobram uma química no nível, a SpaceX em um outro nível diferente. Então não adianta a gente querer achar que estudando para o ITA e para o IME está estudando para a SpaceX ou vice-versa, porque as provas são diferentes. Tudo bem, é química do mesmo jeito, mas são abordadas, os conteúdos são abordados de forma diferente. Então, eu estudar para a SpaceX requer um estudo baseado em questões técnicas que cobram a nível médio. Quando eu vou para o ITA e para o IME, nós temos questões mais complexas, questões que envolvem conteúdos mais complicados, certo? Apesar de ser a química também, é um pouco mais aprofundado, ok? Então, muita atenção mesmo no que diz respeito ao nível da nossa prova da SpaceX. Eu costumo dizer que é uma prova muito boa, super bem elaborada, bem dividida e que contempla bem os conteúdos de química. Conteúdo esse que a gente já tem aula dentro da nossa plataforma, desde o início, desde o primeiro conteúdo de propriedade da matéria, até chegar em reações orgânicas. Tá tudo bonitinho lá para o pessoal
que estuda pela nossa plataforma do Alfa, ok? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos trabalhar um conteúdozinho chamado termoquímica. E aí, antes da gente entrar nessas questões que eu separei, eu queria conversar contigo rapidinho algumas informações importantes. Vem para cá. Olha só. Primeiro nós temos que lembrar que a termoquímica é a parte da química que estuda a troca de calor entre um sistema, onde a transformação vai acontecer, e a sua vizinhança. Então lembra desse detalhe. A termoquímica estuda a quantidade de calor trocada entre um sistema e a sua vizinhança, quando dentro desse sistema nós temos uma transformação. Seja essa transformação física, seja essa transformação química. Obviamente que nós vamos dar mais ênfase às transformações químicas, mas as transformações físicas com calor sensível, calor latente, também gostam de aparecer dentro da termoquímica. Então, o que é que nós precisamos ter em mente, né? O que é o básico da termoquímica que a gente precisa ter em mente para que a gente consiga resolver as questões? Vamos lá. Primeiro, tu vai lembrar que ela vai estudar a quantidade de calor trocada entre o nosso sistema e a vizinhança, certo? Numa definição mais ampla, a gente diz que a termoquímica estuda a quantidade de energia trocada entre o sistema e a vizinhança. Mas essa energia, ela é trocada na forma de calor. Então, por isso que, sendo mais direto, a gente acaba dizendo que ela estuda o calor trocado entre o sistema e a vizinhança. Detalhe, sempre que tu tiver um sisteminha, dentro desse sistema ocorreu uma transformação e essa transformação jogar calor para a vizinhança, certo? Nós vamos dizer que o nosso sistema está sofrendo uma transformação exotérmica. Transformações exotérmicas são aquelas que jogam calor para a vizinhança. A temperatura do sistema diminui, enquanto a temperatura da vizinhança tende a aumentar. Beleza? Em outra situação, se nós tivermos um sisteminha em que dentro desse sistema nós temos uma transformação que absorve calor da vizinhança, a gente vai dizer que essa transformação é uma transformação endotérmica. O calor vem de fora, ou seja, da vizinhança, para dentro do sistema. A temperatura do sistema tende a aumentar, enquanto a temperatura da vizinhança tende a diminuir. Mas o ponto principal para a gente é a classificação em fenômeno exotérmico e fenômeno endotérmico. De forma simplificada, quem vai mostrar para a gente se uma transformação química absorve ou libera calor é uma função de estado que nós chamamos de ΔH. Por que ela é uma função de estado, professor? Porque ela não depende da situação, ou melhor, ela não depende do caminho percorrido. Ela depende só da situação inicial do problema e da situação final. Então isso a gente chama de função de estado, ok? Ou de condição de estado. E o ΔH, que é a variação de entalpia, é uma situação dessa, certo? A gente chama aqui, ó, de variação de entalpia. Beleza? E aí tu vai lembrar o seguinte: toda vida que tu calcular o ΔH de uma reação e esse ΔH for menor do que zero, tu vai lembrar que a tua transformação é uma transformação que ocorre com liberação de calor, transformação exotérmica. Se por acaso tu tiver uma transformaçãozinha cujo ΔH é maior do que zero, a gente vai dizer que a nossa transformação é uma transformação endotérmica. Então, esse é o ponto principal dentro da nossa química para que a gente trabalhe as nossas questões calculando esse ΔH. A gente tem aí algumas questões que eu tirei das próprias provas da SpaceX ou de outras fontes, mas sempre trabalhando daquela maneira que a gente percebe sendo cobrado na prova da SpaceX. E aí, as questões de termoquímica, muitas vezes, ou em todas as questões que eu encontrei de termoquímica, por assim dizendo, pedem para a gente trabalhar em cima do ΔH, pedem para a gente calcular o ΔH. E aí esse ΔH
ele pode ser calculado através da entalpia de formação, através da entalpia de combustão, através da entalpia de ligação ou ainda através de uma lei de Hess. Não esquecendo das relações estequiométricas com a termoquímica, com a entalpia. Então, esse é o apanhado geral que nós temos acerca de uma termoquímica, certo? E aí nós vamos ver maneiras como isso pode aparecer para a gente dentro das questões. Acompanha comigo, vamos lá. Eu vou pegar a primeira questãozinha e ela diz para a gente o seguinte. Essa questão é agora, da última prova da SpaceX, né, do ano de 2020. O pessoal que ingressou agora, que vai ingressar agora ou já ingressou em 2021. Então a questão diz assim, devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante utilizadas em aplicações militares como granadas incendiárias ou em atividades civis, como solda de trilhos de trem. Aí ele diz, a reação de termita mais comum é a aluminotérmica, que utiliza como reagentes o alumínio metálico e o óxido de ferro 3. A reação de termita aluminotérmica pode ser representada pela equação química não balanceada. Então essa informação é importante, hein? Eu vou inclusive destacar aí no nosso slide que ela não está balanceada. É importante a gente frisar isso, porque esse balanceamento vai interferir nas nossas resoluções. Pois bem, continuando, ele diz o seguinte, dados, aí ele me dá valores de entalpia padrão de formação, certo? E diz o seguinte, dados, valores arredondados da entalpia padrão de formação das espécies, e aí ele diz, acerca desse processo, são feitas as seguintes afirmativas. 1. Após correto balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação química é igual a 2. Vem para cá comigo para o quadro. Vamos botar essa equaçãozinha aqui, ó. Alumínio, substância simples, certo? Formada por um único elemento, mais óxido de ferro 3, ou óxido férrico, formando ferro mais óxido de alumínio. Percebe que quando eu falei o nome desse composto, eu falei óxido de ferro 3, ou óxido férrico. Quando eu falei o óxido de alumínio, eu não botei número após o nome alumínio e nem mudei a terminação do nome do elemento. Por quê, professor? Porque aqui é um óxido de um metal de inox variável. O ferro pode formar óxido 2 ou óxido 3. O alumínio não, ele é um metal de inox fixo. Então, na hora de determinar o nome desses óxidos, dentro das funções inorgânicas, que inclusive é assunto bastante batido também na prova da SpaceX, a gente tem que ter cuidado nessas nomenclaturas. Em relação ao balanceamento, nós vamos fazer pelo método das tentativas. A gente tem uma equaçãozinha pequena. Cada elemento só aparece em uma substância de cada lado. Então a gente vai pela tentativa. Ó. Observa. Aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho 3 oxigênios. Como a quantidade de oxigênio já é a mesma e é a maior atomicidade, para que elas permaneçam iguais, eu tenho que determinar que o coeficiente estequiométrico é 1 no Fe2O3 e no Al2O3. No momento que eu boto esse 1 aqui na frente, eu passo a ter 2 ferros. Então, no produto, eu tenho que ter 2 ferros. Vou colocar um 2 bem aqui. Na hora que eu coloco esse 1, eu passo a ter 2 alumínios fixos. Então, desse lado, para que eu tenha 2 alumínios, eu tenho que colocar um 2. Ele diz no item o seguinte, ó, após correto balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação química é igual a 2. Olha para cá. Qual foi o valor que a gente encontrou para o alumínio? 2. Acabou-se. Tá? A primeira afirmativa nós vamos determinar como verdadeira. Beleza? Bora para a nossa segunda afirmativa. Essa é uma reação de óxido-redução e o agente oxidante é o óxido de ferro 3. No momento em que ele fala em processo de oxidação e redução, vou tirar esse 1 daqui só para poder conseguir resolver o restante da questão. Vou colocar aqui para cima, ó, afirmativa 1 verdadeira. Vamos analisar a 2 agora. Ele está falando agora em oxidação e redução. Nós vamos fazer o seguinte, ó, para eu saber se é uma reação de óxido e redução, nós vamos ter que analisar o NOx dos elementos antes e depois da reação. Beleza?
Aí tu vai lembrar o seguinte, substâncias simples, o NOx do elemento que forma essa substância simples é sempre igual a zero. Lembra dessa regrinha, NOx de elementos, ou melhor, NOx de substâncias simples, o NOx do elemento é sempre igual a zero. O NOx do oxigênio, em geral, é igual a menos 2. Então, para eu calcular o NOx do ferro, eu vou fazer o seguinte, ó. Professor, como é que o senhor sabe que o oxigênio é menos 2? Eu sei não. Tu vai saber para a prova. Tu não pode chegar na prova sem lembrar esses NOx. A gente já, inclusive, em eventos ao vivo aqui, já fizemos a revisão aqui de cálculo de NOx, certo? Depois a gente pode falar mais um pouquinho. Mas tu não vai chegar na tua prova sem saber, por exemplo, o NOx do oxigênio, que é menos 2, o NOx do hidrogênio, que é mais 1, o NOx do alumínio dentro de um composto químico, que é um metal de NOx fixo, é mais 3. Os elementos da família 1A, que tem NOx mais 1. Os elementos da família 2A, que tem NOx mais 2. Isso tem que estar na nossa cachola, isso tem que estar memorizado, certo? Eu não posso ir para a prova sem saber disso. Por quê? Porque a oxirredução é assunto também que sempre aparece na prova da SpaceX. Quando a gente vai para a função inorgânica, a gente precisa saber calcular NOx. A gente precisa saber identificar quem é agente oxidante, quem é agente redutor, quando a gente entra na eletroquímica. Então percebe que o NOx ele vai passear por vários assuntos diferentes, além dele ser cobrado muitas vezes puro, limpo e seco dentro de uma questão. Beleza? Então vamos lá, ó. A gente faz assim. Como eu sei que o oxigênio é menos 2 e eu tenho 3 oxigênios, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Vou anotar aqui em cima. Para que a soma do NOx desses elementos dê zero, aqui tem que ser mais 6. Só que mais 6 dividido por 2, eu encontro que o NOx do ferro vai dar quanto? Mais 3. Beleza? Aí eu vou lá para o produto, ó. O ferro aqui agora está como substância simples. E quando ele aparece como substância simples, o NOx dele tem que ser zero. Aqui eu sei que o oxigênio é menos 2, porque o NOx dele é fixo. E eu já sei também que o alumínio é mais 3, porque o alumínio também é um elemento de NOx fixo. Professor, o senhor pode lembrar para mim aí? Vamos agora. Elementos da família 1A tem sempre NOx mais 1. Elementos da família 2A tem NOx mais 2. O alumínio tem NOx mais 3. O zinco tem NOx mais 2. E a prata tem NOx mais 1. Esses daqui são os metais que eu tenho que lembrar. O oxigênio tem NOx menos 2, com algumas exceções importantes, tá? Pode ser que eles tenham NOx menos 1, menos 1,5, ou em algumas situações ele pode aparecer, por exemplo, com NOx mais 2 ou mais 1, quando ele se liga aos fluoretos. O hidrogênio normalmente tem NOx mais 1. Existe exceção também para o hidrogênio, em algumas situações ele pode ser menos 1. E aí tu tem que lembrar o NOx desses elementos aqui. Beleza? É importante, é de suma importância que eu chegue na prova com esses NOx em mente, em cabeça. Então vamos lá. Agora eu vou comparar os elementos para ver se os NOx variaram. O alumínio antes da reação era 0. Após a reação, veio para mais 3. O NOx dele variou? Variou. Aumentou ou diminuiu, professor? Aumentou. Tu vai lembrar que quando o NOx aumenta, significa que aquele elemento está sofrendo oxidação. Portanto, a gente classifica como sendo o nosso agente redutor. O item diz assim, ó, essa é uma reação de oxirredução, verdade, e o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Vamos ver se é verdade agora. O ferro tinha NOx mais 3 e após a reação, o NOx dele foi para 0. O NOx dele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Quando o NOx diminui, a gente diz que aquela espécie sofreu redução. E quem sofre redução, a gente classifica como agente oxidante. Professor, o senhor não trocou, não? Não, é trocado mesmo. Oxidação é o agente redutor, redução é o agente oxidante. Então a segunda afirmativa é verdadeira. O Fe2O3 é o meu agente oxidante. Mas, professor, quem sofreu redução foi o ferro, não foi o oxigênio. Mas o ferro está inserido na substância. Então quem sofre redução é a substância toda. Fechado? Tranquilo? Então, segunda afirmativa, verdadeiro. Vamos botar aqui também, ó. Verdadeira a primeira, verdadeira a segunda.
Vamos para a nossa terceira questão, nosso terceiro item. Na condição padrão, o ΔH da reação é menos 503 kJ para cada mol de óxido de alumínio produzido. Vamos lá. Para eu saber se isso é verdade, agora a gente entra no assunto de ΔH. Eu vou apagar aqui os NOx que eu revisei. Tenho certeza que tu já printou a tela, tu já anotou isso aqui. Então eu vou contar até 3 para apagar. 1, 2, 3, valendo. Foi-se embora, certo? E aí nós vamos lembrar o seguinte, ó. Agora a gente entra no assunto de termoquímica. Eu vou precisar calcular o ΔH dessa reação para saber se o item 3 é verdade. Gente, para eu saber que forma, com que maneira eu vou calcular o meu ΔH, eu preciso observar quais informações a questão me deu. E se vocês olharem no enunciado, o que ele me dá de informação são as entalpias de formação. Então eu vou ter que calcular o ΔH a partir da entalpia de formação. E como é que se calcula o ΔH, professor? Utilizando as entalpias de formação, a gente faz o seguinte, ó. O nosso ΔH vai ser igual ao somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. Ou seja, tu vai pegar a entalpia de formação de todos os produtos e somar, e vai subtrair esse somatório da soma das entalpias dos reagentes. Beleza? É a aplicação da fórmula direta. A questão já te deu essas entalpias. Então vamos lá. O meu ΔH vai ser igual. Vou abrir um colchetezinho aqui para eu substituir os valores primeiro dos produtos. Se tu olhar para a nossa equação, o primeiro produto é o ferro. O ferro é uma substância simples. Percebe que na questão ele não me dá a entalpia do ferro. E por que ele não me dá a entalpia do ferro? Porque substâncias simples têm entalpia igual a 0. Então eu nem vou colocar o do ferro, já que é 0. A do Al2O3 ele está me dando a entalpia, ó. Ele diz que é menos 1676. Vamos botar aqui, ó. Menos 1676 quilojoules por mol. Como aqui só tem o mol, eu vou multiplicar por 1. Fecha o parêntesezinho e subtrai agora do somatório, no caso, né, da entalpia dos reagentes. O primeiro reagente que nós temos na equação, olha para cá, é o alumínio. Assim como o ferro, o alumínio tem entalpia 0, porque é substância simples. Então eu só vou me preocupar com a entalpia do óxido de ferro 3, que é menos 826, e na equação no balanceamento só usei 1 mol. Aí eu vou ter que fazer esse cálculozinho, certo? Obviamente que para a gente ganhar um tempinho aqui, eu vou pegar a minha calculadora e vou fazer esse cálculo. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 1676 mais 826. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. 1676 menos 826, isso vai dar menos 850 quilojoules. Aí olha lá no item, vamos voltar para o item. Ele diz assim no item, ó, nas condições padrão, o ΔH da reação é de menos 503 para cada mol de óxido de alumínio. Ó, para cá, eu vou substituir o valorzinho aqui, ó, menos 850 quilojoules. Para essa entalpia, quantos mols de alumínio estão sendo produzidos? 1. Então o item é falso. Não é 503, e sim 850, como a gente acaba de encontrar. Beleza? Então a terceira afirmativa, ela é falsa. Vamos para a quarta afirmativa. Na condição padrão, para a obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado na reação é de 355 kJ. Aí nós vamos ter que fazer outro cálculozinho, mas detalhe, usando o ΔH, que nós acabamos de encontrar. Então eu vou vir bem para cá, ó. Vem para cá, para esse lado comigo. Vem para cá, olha só. Se a gente olhar para a nossa reação, a gente tem que, para cada 2 mols de ferro produzido, nós temos a liberação de 850 kJ. Professor, mas ele é negativo. Para eu não me confundir, eu vou tirar o sinal negativo aqui do valor e vou colocar a palavra liberada. Sempre que o teu ΔH for negativo, significa que aquele calor está sendo liberado. Sempre que o ΔH for positivo, significa que aquele calor está sendo absorvido. Beleza? Então, ó,
2 mols de ferro, para cada 2 mols de ferro que eu produzir, eu vou liberar 850 kJ de energia. O problema está me dizendo, deixa eu só ver aqui o valor que ele pede. Ele está me dizendo que vai usar 56 gramas de ferro. Então a massa de ferro que ele quer usar no problema é de 56 gramas. E aí ele me dá um valor de entalpia, eu vou ver se esse valor é verdade. Observa, para eu resolver esse problema, eu vou ter que pegar esse número de mol e transformar para massa, através de uma relação estequiométrica. A massa molar do ferro, que tem que ser dada na questão, certo? Você não vai se preocupar em memorizar esses valores já são fornecidos no problema, dá 56 gramas por mol. Então ele está me dizendo o seguinte, ó, cada mol de ferro equivale a 56 gramas. Como aqui eu tenho 2 mols, eu tenho 2 vezes 56, que dá 112 gramas. Portanto, 112 gramas estão para 850 kJ liberados. Como ele está dizendo que vai usar 56 gramas de ferro, qual é a quantidade de energia que vai ser liberada? X. Observa. Simplifica, sobra 1, sobra 2. Então, esse X vai ser igual a 850. Opa, perdão, aqui é o contrário. O 2 é em cima e o 1 é embaixo, ó. Então, esse X vai ser 850 dividido por 2, que vai dar 425 kJ de energia. Se a gente olhar nos itens que ele falou, essa energia é liberada, tá? 425 kJ liberados. Se a gente vem no item agora, a gente vai ver que ele está falando que é 355. Portanto, o quarto item, ele está falso. Seriam verdadeiros, então, os itens 1 e 2. Resposta da nossa questão, letra C de casa. Beleza? Tranquilo? Então, é uma questãozinha, ó, como eu te disse, já para a gente começar essa questão, é agora da prova de 2020, da última prova que nós tivemos da SpaceX, certo? E olha o detalhe, foi exatamente numa situação daquelas que eu disse para ti. Ele traz vários itens para ele conseguir, dentro de uma mesma questão, contemplar vários assuntos, já que o nosso conteúdo programático, dentro do nosso edital, ele é muito grande. Então, se ele é muito grande, para que ele contemple mais conteúdos, ele faz isso, ele bota itens para tu analisar. Então, dentro dessa mesma questão, nós tivemos termoquímica, cálculo de ΔH, nós tivemos balanceamento de equação por método de tentativa, nós tivemos oxidação e redução, agente oxidante e agente redutor, e tivemos uma relação estequiométrica com ΔH. Beleza? Show de bola? Então, questãozinha bem bacana, resposta dela, letra C. Vamos lá para a nossa segunda questão. Deixa eu ver só aqui se tem alguma dúvida, ou se a galera perguntou alguma coisa. Não, né? Tá tudo de boa. Show. Massa. Vamos para frente. Então, vamos para a próxima questão. A segunda questão, ela diz assim para a gente, ó. É outra questão extraída de uma prova também da SpaceX, mas de 2018. Ela diz para a gente o seguinte, ó. A reação de combustão completa do etanol, C2H5OH, produz gás carbônico, CO2, e água, H2O. Dada a tabela abaixo de calores de formação das espécies químicas, e considerando a reação de combustão completa desse álcool, são feitas as seguintes afirmativas. Olha só, duas questões de anos próximos, cobrando reações diferentes, valores diferentes, mas com o mesmo raciocínio, que tu consegue resolver utilizando a mesma ideia. Ele vai falar sobre agente oxidante e agente redutor, ele vai falar sobre balanceamento de equação, ele vai falar sobre uma relação estequiométrica e vai falar também sobre a entalpia da reação. Então vamos lá. Ele traz para a gente aqui 4 afirmativas e diz o seguinte: das afirmativas feitas, estão corretas apenas. Então vamos voltar aqui no enunciado e vamos grifar algumas informações importantes, certo? Vamos aprender a identificar dentro da questão o que é mais importante para a gente. Ele está dizendo que é a reação de combustão do etanol. Se é uma combustão, além do teu combustível, que é o etanol, tu tem que ter o teu comburente, que normalmente é quem? O oxigênio molecular, o oxigênio gasoso, o O2. Ele está me dizendo que o produto é o gás carbônico e a água. Então nós vamos ter que montar essa equaçãozinha.
Vem pro quadro comigo antes da gente continuar. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Ele está me dizendo que o álcool é o C2H5OH. Olha a dica que eu vou te dar para facilitar a tua vida. Tu vai pegar esse álcool e vai juntar esse hidrogênio aqui. C2H6O. Que aí na hora que tu for balancear, vai facilitar a tua vida. Como é uma reação de combustão, tu vai colocar para reagir com gás oxigênio. E o produto dessa reaçãozinha tem que ser CO2 e água, porque ele me disse no enunciado, é uma combustão completa. Lembra que a combustão completa de um composto orgânico gera CO2 e água. Se ela fosse incompleta, esse produto seria o monóxido de carbono, CO, ou o carbono sólido, que a gente chama de negro fumo. Beleza? Depois que eu montei a equação, obviamente que eu vou fazer o quê? O balanceamento. E nós vamos fazer esse balanceamento também pelo método das tentativas. Tu vai lembrar que tu faz o seguinte, ó. Esquece o produto, olha só para o reagente. Quantas substâncias tu tem nos reagentes? 2. O álcool e o oxigênio. Tu vai olhar nessas substâncias quantas vezes o elemento aparece dentro das substâncias. Não é a atomicidade, tá? É quantas vezes tu vê a letra C em substâncias diferentes, quantas vezes tu vê a letra H em substâncias diferentes, quantas vezes tu vê a letra O em substâncias diferentes. Então olha para o reagente. Tu só vê o carbono dentro dessa substância e tu só vê o hidrogênio dentro dessa substância. Mas o oxigênio tu vê em duas substâncias diferentes. Então tu elimina o oxigênio, tu deixa ele para o final. Porque quando o elemento aparece em duas substâncias em um mesmo membro da reação, tu deixa para balancear ele no final, porque senão fica mais difícil tu balancear ele. Então, por enquanto, eu tenho o carbono e o hidrogênio aparecendo só em uma substância. Vamos para o produto. Tu tem dois produtos. O carbono aparece uma vez e o hidrogênio também. Então, ou eu começo o balanceamento pelo carbono, ou eu começo o balanceamento pelo hidrogênio. Como é que eu vou desempatar, professor? Olhando para os dois elementos, tanto nos reagentes como nos produtos, tu vai procurar aquele que tem maior atomicidade. Quanto é a atomicidade do carbono aqui, ó? 2. Quanto é a do hidrogênio? 6. Então, por enquanto, quem ganha é esse hidrogêniozinho bem aqui. Vamos para o produto. O carbono aqui tem atomicidade 1 e o hidrogênio tem atomicidade 2. Então, eu vou começar o balanceamento pelo hidrogênio. Aí tu faz assim, presta atenção. Tá vendo esse 6 aqui do hidrogênio? Tu copia ele e traz ele para frente da substância que tem o hidrogênio do outro lado da reação. E o 2 do hidrogênio aqui, tu copia e traz para cá. Quando eu fizer isso, observa. Aqui eu passo a ter 12 hidrogênios, aqui eu passo a ter 12 hidrogênios. Então o primeiro elemento está balanceado. Vou agora balancear o carbono. Na hora que eu coloco esse 2 aqui na frente, ele multiplica o carbono também. Então eu tenho 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos nos reagentes, nos produtos eu também tenho que ter 4 carbonos. Como eu só tenho um bem aqui, o valor aqui multiplicado por 1 dá 4, é o 4. Vamos botar em vermelho para ficar todo igualzinho. Ó, então aqui eu coloco um 4. Beleza? Então, ó, 4 carbonos, 4 carbonos. Maravilha. Agora nós vamos balancear o oxigênio, que é o único que falta. Presta atenção. Na hora que eu coloco esse 4 aqui, eu passo a ter 8 oxigênios nessa substância e aqui eu tenho 6 oxigênios. Portanto, nos produtos, eu tenho 14 oxigênios. Se eu tenho 14 oxigênios nos produtos, nos reagentes tem que ter 14 também. Aqui eu já tenho 2. Aqui eu tenho mais 2. Falta eu determinar esse coeficiente, ó. Se eu tenho 2, faltam 12. Qual é o valor que multiplicado por 2 dá 12? 6. Então eu passo a ter 2 com mais 12, 14 oxigênios. Só que nós temos que lembrar que no nosso balanceamento nós temos que deixar os menores coeficientes possíveis. Então, se todos os valores forem simplificáveis por um mesmo número, a gente é obrigado a simplificar. Então, observa que eu vou simplificar todo mundo por 2. E aí, como é que vai ficar a minha equação? Ó? Vamos anotar ela toda balanceada aqui embaixo. C2H6O, que é o mesmo C2H5OH, mais 3 oxigênios, formando
2CO2 mais 3H2O. E aí a minha equação está devidamente balanceada e toda montadinha para o que eu preciso no decorrer da questão. Aí vamos ver o que é que a primeira afirmativa diz. O agente oxidante dessa reação é o oxigênio, O2. Vamos ver se isso é verdade. Para eu saber se isso é verdade, a gente tem que novamente calcular o NOx de todo mundo antes e depois da reação acontecer. Presta atenção, ó. O oxigênio, eu já sei que tem NOx menos 2. O hidrogênio, eu já sei que tem NOx mais 1. Então eu tenho que calcular o NOx do carbono. Eu vou calcular aqui separado, ó. Eu vou chamar o NOx de carbono de X, e como eu tenho 2 carbonos, então é 2x. O hidrogênio é mais 1 vezes 6, então dá mais 6. E o oxigênio é menos 2 vezes 1, então dá menos 2. Tudo isso tem que dar 0. 2x mais 4 igual a 0. 2x igual a menos 4. O x vai dar quanto? Ó? Menos 2. Então eu vou trazer para cá. Ó. O NOx do nosso bom e velho carbono vai ser igual a menos 2. Beleza? Aí vamos continuar. Ó. Aqui o oxigênio é substância simples. Então o NOx dele tem que ser quanto? 0. Toda substância simples, o NOx do elemento é 0. Bora para o produto. O do oxigênio aqui, ó, é menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então o NOx do carbono, ó, menos 4, trocando o sinal, fica mais 4. Já que a soma dos NOx tem que dar 0. Aqui o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Beleza? Aí vamos identificar. O carbono antes da reação era menos 2. Após a reação, foi para mais 4. O NOx dele aumentou. Se o NOx aumentou, ele sofreu oxidação. Portanto, o álcool, né, o etanol, é o agente redutor. O outro elemento que está variando o NOx é o oxigênio. Ele foi de 0 para menos 2. Então o NOx dele diminuiu. Se o NOx diminuiu, ele está sofrendo redução. Portanto, o O2 é o agente oxidante. Aí vamos de novo no item. O agente oxidante da reação é o O2? Verdadeiro. O agente oxidante da minha reação é o gás oxigênio. Então a primeira afirmativa, deixa eu só ajeitar aqui, botar o pincelzinho. Então a primeira afirmativa está de ok, está verdadeira. Vamos para o próximo item. O segundo item diz assim, ó. O coeficiente estequiométrico da água após o balanceamento da equação é 2. Vem para cá. Quanto é o coeficiente estequiométrico da água após o balanceamento? 3. Então a segunda afirmativa está falsa. Terceira afirmativa. Considerando a densidade do etanol 0,8 grama por ml, a combustão completa de 1.150 ml desse composto libera aproximadamente 27.360 quilojoules. Isso, gente, ó, percebe que é uma questão dentro de uma questão, porque tu vai perder um bom tempo resolvendo esse item 3. Né? Então, é como se eu tivesse aí 4 questões dentro de uma só. Beleza? Principalmente esse item 3, que é enorme. O que é que a gente vai ter que fazer para saber se o terceiro item é verdadeiro? Vem para cá. Nós vamos ter que calcular o ΔH da equação de novo. E para calcular esse ΔH da equação, nós vamos ter que usar as informações fornecidas pela questão. O que é que a questão está me dando? ΔH, olha só, acompanha na questão. ΔH F padrão, ou seja, é o ΔH de formação. Padrão das substâncias. Como é que eu sei que é padrão, professor? Primeiro, porque tem a bolinha em cima. Segundo, porque está a 25 graus e temperatura de 1 atm. Então, se ele está me dando a entalpia de formação, nós vamos calcular o ΔH de que maneira? Ó, o ΔH vai ser igual ao somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. Tal qual nós fizemos na questão anterior, na primeira questão. E aí nós vamos fazer, ó, vamos lá, ΔH, então, vai ser igual. O primeiro produto que nós temos, vamos aqui, ó, na equação balanceada, é o CO2. Então eu vou abrir aqui um colchetezinho
e vou colocar o CO2. A questão me deu que a entalpia de formação do CO2 é menos 394. Só que observa que eu tenho 2 mols de CO2. Então eu tenho que multiplicar a entalpia por 2. Mas o outro produto que eu tenho é a água. O problema me disse que a entalpia de formação da água é de menos 286 quilojoules. Só que eu tenho quantos mols de água? 3. Então eu multiplico a entalpia da água pelo seu coeficiente estequiométrico. Como eu não tenho mais nenhum produto, eu vou fechar o meu colchete. Menos, esse menos é o da fórmula. Aí eu vou abrir agora um colchetezinho para os reagentes. O primeiro reagente que nós temos é o etanol. Observa que só tem um mol de etanol e a entalpia que ele me deu no problema é de menos 278. Então vem para cá, ó. Menos 278 vezes 1. Professor, ele não me deu do oxigênio. O que foi que nós lembramos na questão anterior? Que quando eu tenho uma substância simples, a sua entalpia é 0, a não ser que ela não esteja na sua forma mais estável. Certo? O oxigênio, né, a forma alotrópica mais estável para o elemento químico oxigênio. É o O2, o gás oxigênio. Então a entalpia é 0. Agora que eu tenho todos os valores montados, a gente vai simplesmente fazer o nosso cálculo. Eu vou pegar aqui a minha calculadorazinha para a gente fazer esses cálculos sem perder muito tempo, certo? Até para que a gente consiga resolver um número maior de questões. Então, 394 vezes 2 vai dar menos 788. Aqui eu vou deixar o colchetezinho, ó. Mais com menos vai dar menos 286 vezes 3. Isso vai dar 858. Opa, aqui é um colchete. Isso mais 278. Por que mais, professor? Porque é menos com menos. Aqui, como os dois valores são negativos, eu vou somar e conservar o sinal. Então, esse ΔH vai ser menos 1.646 mais 278. Aqui, como um é positivo e o outro é negativo, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Esse valor, então, de ΔH vai ser igual a menos 1.368 quilojoules. Como eu só tenho 1 mol de etanol, eu posso dizer que é por mol de etanol. Calculado o meu ΔH, aí nós vamos resolver o item agora. Eu vou anotar esse valorzinho bem aqui, ó. Vou trazer ele para cá. Então, meu ΔH vai ser igual a menos 1.368 quilojoules. Ok? Aí nós vamos continuar. O item não acabou ainda, tá? A gente tem que continuar fazendo. Vamos para cá agora. Olha só. Vou apagar bem aqui para a gente resolver o outro item. Certo? Estou com a calculadorazinha aqui aberta, que é para a gente ganhar tempo. Ele me disse o seguinte no item, ó. Considerando a densidade do etanol 0,8, então a densidade do etanol de 0,8 gramas por ml, ele está dizendo que se fizer a combustão de 1.150 ml, então o volume de etanol que ele vai usar de 1.150 ml, ele me deu uma energia, dizendo que essa energia é a que vai ser produzida. E ele quer que eu diga se isso é verdadeiro ou falso. Olha só, quando eu trabalho com um líquido, que é o caso do etanol, eu não posso levar para dentro da minha relação estequiométrica o volume. Então eu vou ter que pegar esse volumezinho e transformar na massa. Como, professor? Através da densidade, que ele já me deu. Então eu vou substituir aqui, ó. A densidade é 0,8, a massa é o que eu quero e o volume 1.150 ml. Como a densidade está em grama por ml, eu uso o volume em ml e a massa vai sair em gramas. Se eu fizer esse cálculo, essa minha massa vai dar o seguinte, ó, 1.150 vezes 0,8 vai me dar uma massa de 920 gramas de etanol. Então essa é a massa de etanol que está sofrendo combustão. Agora que eu já sei qual é a massa de etanol que sofreu combustão e eu tenho o ΔH da reação, eu vou resolver o meu problema. Presta atenção. Para cada 1 mol de etanol, para cada 1 mol do etanol, eu vou liberar, de acordo com o meu ΔH, 1.368 quilojoules. Beleza? Liberados.
Só que olha o detalhe importante. Eu não tenho como trabalhar com o número de mol aqui. Eu vou ter que transformar ele para massa, para poder resolver a minha relação estequiométrica dentro das unidades que eu quero. Para eu transformar para massa, eu preciso da massa molar do etanol. Se vocês calcularem a massa molar do etanol, baseado nos valores que ele já te deu de cada elemento, vai dar 46 gramas por mol. Então tu traz para cá, ó, cada mol de etanol equivale a 46 gramas. Então, se eu fizer a combustão de 46 gramas, eu vou liberar 1.368 kJ de energia. Beleza? Como ele está fazendo a combustão de 920 gramas, quantos quilojoules então serão liberados? X. Aí nós vamos para a matemática, que dá para simplificar, ó. Sobra 1 em cima, sobra 20 embaixo. Então, tu vai ter 1.368 vezes 20. Isso vai me dar um valor, X, igual a 27.360 quilojoules liberados. Ok? Aí nós vamos nas opções, ver se essa opção bate. Vamos lá. Se a gente vier nas opções, ele diz o seguinte: tem 27.360 quilojoules liberados no item 3. 27.360, exatamente o valor que nós encontramos. Então a terceira afirmativa é verdadeira. Quarta afirmativa, a gente já tem resposta. Mas vamos analisar a quarta afirmativa. A quantidade de calor liberada na combustão de 1 mol do etanol é de 278 quilojoules. Ó para cá. Para cada mol de etanol eu liberei quanto? 1.368, foi o ΔH que a gente calculou. Então o quarto item, ele está falso, não precisa a gente fazer cálculo nenhum. Então seriam verdadeiros itens 1 e 3. Resposta da nossa questão, letra E, de eu vou passar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí no que a galera está falando, se tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica. Tudo certo aí, galera? Tudo beleza? Até aqui de boa? Massa. Continuem acompanhando aí conosco, hein? Continuem acompanhando. Bora para a nossa terceira questãozinha. Deixa eu só tomar aqui um golinho d'água e a gente continua. Para ler a terceira, ó. Algumas viaturas militares administrativas possuem motores a combustão que utilizam como combustível a gasolina. A queima, combustão, de combustíveis como a gasolina nos motores a combustão fornece a energia essencial para o funcionamento dessas viaturas militares. Considerando uma gasolina na condição padrão, 25 graus e 1 atm, composta apenas por N-octano, C8H18, e que a sua combustão seja completa, formação exclusiva de CO2 e água gasosos, como produtos, são feitas as seguintes afirmativas. Mais uma questão da SpaceX, que segue o mesmo raciocínio. 3 anos seguidos de questão com o mesmo raciocínio, mudando a reação, mas mantendo a mesma ideia. Aí ele diz assim, ó, a combustão da gasolina é uma reação exotérmica. Moçada, para esse item a gente não precisa escrever nada. A gente só precisa lembrar que toda combustão, toda queima e toda explosão é fenômeno exotérmico. Não tem para onde correr. Foi combustão, foi queima, foi explosão, fenômeno exotérmico. Beleza? Significa que ocorre com liberação de calor. Então a primeira afirmativa é verdadeira, o que não nos ajuda muito, porque só elimina o item D. Todos os outros itens têm o 1 como verdadeiro. Segundo item, na combustão completa de 1 mol de gasolina, são liberados 16 mols de gás oxigênio. Para eu saber se isso é verdade, eu vou ter que, mais uma vez, montar a equação e fazer o nosso bom e velho balanceamento. Vem para cá. Vamos aqui, vou botar mais para cá para ficar mais organizado. Ó. C8H18. Ele me pediu para considerar a gasolina como sendo essa substância. Reação de combustão. Quem é que eu não posso esquecer? O oxigênio. Não posso esquecer de maneira nenhuma, senão eu não tenho nem como fazer o balanceamento da minha equação.
O produto, ele disse que era exclusivamente CO2 e H2O. Beleza? Montada a equação, nós vamos para o nosso balanceamento. Acabamos de fazer a segunda questão e nós tivemos que balancear também uma reação de combustão de um composto orgânico. Só que na segunda questão é etanol, aqui é a gasolina. Mas deixa eu te dar uma dica. Toda vida que tu tiver que fazer o balanceamento de uma combustão, tu vai começar pelo hidrogênio. O hidrogênio aqui do composto orgânico. Toda vida. Então tu pega esse 18zinho aqui, ó, copia e traz para cá, para frente da substância que tem o hidrogênio no produto. E esse 2 que está bem aqui, tu dá um Ctrl C, traz para cá e dá um Ctrl V. Ou seja, copiou e colou. Quando tu fizer isso, observa, ó. Aqui tu tem 36 hidrogênios, aqui tu tem 36 hidrogênios. Então o hidrogênio está resolvido. Depois tu vai balancear o carbono. Na hora que eu coloco esse 2 aqui, eu passo a ter 16 carbonos. Para que eu tenha 16 carbonos desse lado, como só tem um, o valor que multiplicado por 1, que vai dar 16, é o próprio 16. Ixi, professor, então o item está verdadeiro. Calma. Agora nós vamos para o oxigênio. Aqui tem 16, aqui também nós temos 16. Aqui agora, ó, 32 oxigênios com mais 18 oxigênios. Se eu fizer essa soma, dá exatamente 50 oxigênios nos produtos. Aqui tem que ter 50. Qual é o valor que multiplicado por 2 vai me dar 50? Ó, 25, já que eu não tenho nenhum oxigênio aqui desse lado. Beleza? Só que observa, dá para eu simplificar todo mundo por o mesmo valor? Dá não. O 25 não é simplificável por 2. Então eu vou deixar dessa maneira. Só que olha o detalhe, o item diz assim, ó. Vamos voltar aqui para ler o item. Na combustão completa de 1 mol de gasolina, são liberados 16 mols de gás carbônico. Olha só a proporção. Para cada 2 mols da gasolina, eu estou produzindo 16 mols de dióxido de carbono. Então a proporção que ele me dá no item é diferente da proporção real. Então voltando aqui para a questão, o nosso item 2, ele vai ser um item falso. Para 1 mol de gasolina, eu teria 8 mols de gás carbônico produzido. Aí é só uma matemática simples. Terceiro item, a entalpia de combustão dessa gasolina é de menos 5.080 kJ por mol. Aí ele bota entre parênteses, ΔH de combustão, menos 5.080 kJ por mol. Olha o que é que ele está me dando mais uma vez para resolver o problema. A entalpia de formação. Então nós vamos ter que fazer o ΔH dessa equação pela entalpia de formação. Eu vou anotar a equaçãozinha aqui de novo, ó. Só por uma questão de organização, 2C8H18 mais 25O2 produzindo 16CO2 mais 18H2O. E aí nós vamos calcular o ΔH disso aqui, tá, gente? Vamos lá. Mesma coisa. Agora me diz se tu pode ir para a prova sem estudar cálculo de ΔH por entalpia de formação. Eu estou na terceira questão. A terceira questão pedindo a mesma coisa. Certo? Mudando a reação. Mudando o contexto do item. Mas no final das contas, matematicamente falando, quimicamente falando, a gente vai pensar do mesmo jeito. Então vamos lá. Esse ΔH vai ser igual ao somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. Então nós vamos fazer isso aqui devagarinho. Ó. O meu ΔH, então, vai ser igual, abro o colchetezinho, o primeiro produto que eu tenho é o CO2, e a entalpia é menos 394. Só que eu tenho quanto CO2 aqui? Ó? 16. Beleza? Aí eu vou botar mais. Quem é o próximo que eu tenho? A água. Ele me disse que o da água é menos 242. Só que eu tenho quantos mols de água? 18. Beleza? Fecha o colchetezinho, coloca o sinal negativo. Abre o colchete agora do reagente. Quem é o primeiro reagente que nós temos? A gasolina, cuja entalpia é menos 250. Só que eu tenho quantos mols? 2. Fecha aqui. Show de bola?
Aí agora a gente vai para a nossa matemática. Vamos lá, vamos fazer esse cálculozinho aqui rapidão. Nós vamos ter o seguinte, ó, 394 vezes 16. Esse ΔH, então, vai ser o seguinte, ó, menos 6.304, aqui mais com menos vai dar menos, 242 vezes 18, 4.356. Fecha aqui, ó, menos com menos vai dar mais, 250 vezes 2 vai me dar 500. Se eu somo esses dois valores, 4.356 mais 6.304, eu chego que vai dar o seguinte, ó, menos 10.660 mais 500. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então isso vai dar menos 10.160 quilojoules. Mas olha o detalhe importante. Isso está em quilojoules somente, porque eu tenho aqui 2 mols de gasolina. Ele está dizendo no item 3 que a entalpia de combustão é de menos 5.080 quilojoules por mol de gasolina. Para eu transformar isso aqui em quilojoules por mol, como eu tenho um 2 bem aqui, ó, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 2. Menos 10.160 dividido por 2. Então, meu ΔH vai ser menos 5.080 quilojoules por mol de etanol. Para cada 1 mol do etanol, eu vou liberar 5.080 quilojoules. Dessa maneira, o nosso item 3 se torna verdadeiro. Beleza? Cuidado com essa pegadinha, tá? Se tu quisesse, se alguém quiser fazer dessa maneira, já podia ter simplificado aqui no oxigênio, ter deixado 25 sobre 2. Como a entalpia é 0, não vai trazer nenhum problema, certo? 25 sobre 2 vezes 0 vai dar 0. Então, tu já ia chegar simplificando todo mundo. Esse seria multiplicado por 8, esse seria multiplicado por 9, esse seria multiplicado por 1. Tu já ia chegar direto no 5.080. Maravilhas? Vamos para o próximo. Quarto item. O calor liberado na combustão de 57 gramas de gasolina é de 1.270 quilojoules. Vem para cá comigo, para esse lado, ó. Vamos fazer esse cálculozinho aqui. Observa que para cada 1 mol da gasolina, que é o C8H18, nós vamos ter a liberação de 5.080 quilojoules liberados. Beleza? Aí ele está dizendo que vai utilizar 57 gramas de gasolina. Então, como ele quer que eu trabalhe com a massa, esse número de mol aqui, mais uma vez, nós vamos ter que transformar para massa. Para a gente fazer essa transformação, eu preciso da massa molar do etanol, ou melhor, do octano, que é a gasolina. Aí o problema já me deu que o carbono tem massa 12 vezes 8 e que o hidrogênio tem massa 1. Então isso aqui, ó, a massa molar desse composto vai dar 114 gramas por mol. 114 gramas por mol. Então a gente vai botar aqui, ó, cada mol que equivale a 114 gramas. Então, se eu fizer a combustão de 114 gramas do etanol, eu vou liberar 5.080 quilojoules liberados. Certo? Como ele pediu na questão para eu usar 57 gramas, então se eu uso 57 gramas, qual é a quantidade de energia liberada? X. Simplifica aqui, ó, sobra 2 em cima, sobra 1 embaixo. Esse X vai ser igual a 5.080 dividido por 2. Se eu dividir os 5.080 por 2, daria 2.500, com mais os 40 daqui, ó, 2.540 quilojoules liberados. E aí nós temos a resposta do nosso item 4. Vamos ver se bateu com o que ele traz aí para mim? Não, ele diz 1.270, quando na verdade é 2.540. Portanto, o quarto item é falso. Seriam verdadeiros apenas os itens 1 e 3. Por isso, nós temos como resposta da nossa terceira questão a letra E. Mais uma vez. Show? Então, ó, questões bem parecidas dentro da termoquímica. O que me mostra que eu não posso nunca ir para a minha prova
sem saber essa parte de termoquímica, sem ficar atento nesse assunto, principalmente no cálculo do ΔH da reação, pela entalpia de formação e nos balanceamentos e montagens de equação de combustão. Combustão de compostos orgânicos, tá bom? Que sempre aparece. Beleza? Deixa eu ver aqui o que é que tem pra gente de pergunta. Nada, tudo beleza. Vamos anotando aí as informações, certo, gente? Fiquem atentos em tudo que a gente está falando, que é importante para vocês. Vamos lá. Vamos para a nossa próxima questãozinha, tá? Ó, a nossa quarta questão é uma questão que vai trabalhar mais uma vez cálculo de ΔH, mas agora pela entalpia de ligação. Então nós vamos mudar um pouquinho o raciocínio. A questão diz assim, ó, o trioxano, cuja fórmula estrutural plana simplificada encontra-se representada a seguir, é utilizado em alguns países como combustível sólido para o aquecimento de alimentos armazenados em embalagens especiais e que fazem parte das rações operacionais militares. Percebe que nessas questões que ele fala em combustível, normalmente eles atrelam a alguma situação dentro do próprio exército, né? Dentro de uma condição ou de uma situação militar. Aí ele diz assim, ó, considere a reação de combustão de um tablete de 90 gramas do trioxano com a formação de CO2 e água. Baseado nas energias de ligação fornecidas na tabela abaixo, o valor da entalpia de combustão estimada para essa reação é... Então vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ele quer que eu calcule o ΔH de combustão para esse composto, para o trioxano. Aí ele traz isso aqui para mim, ó. Tá aqui o trioxano. Ele coloca o desenho, né? Beleza? É esse compostozinho aqui que ele traz para mim, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, que ficou torto, para ficar mais bonitinho. Vamos ajeitar aqui. Ó, então nós temos o seguinte, oxigênio em cima, oxigênio, oxigênio, fechando aqui embaixo. Show de bola. Aí ele disse que vai fazer a combustão desse negócio. Ou seja, vai colocar para reagir com oxigênio, mais O2. E o produto da reação, CO2 e água. Só que da maneira que eu coloquei aqui, fica difícil eu fazer o balanceamento. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos tirar a fórmula molecular do nosso composto. Observa. Vamos fazer assim, ó. Aqui é um carbono, outro carbono, outro carbono. Então vai ficar C3, hidrogênio, ó. Aqui tem que ter 2 hidrogênios, né? Para completar a tetravalência do carbono. Aqui tem que ter 2 hidrogênios para completar a tetravalência do carbono. E aqui tem que ter 2 hidrogênios. Então C3, H6, O3, mais oxigênio, produzindo CO2, mais H2O. Lembra da dica que eu dei na questão anterior? Quem é o primeiro que a gente vai balancear? Nós vamos balancear logo o hidrogênio. Então eu vou vir aqui, ó, como tem um 6 bem aqui, eu vou copiar, vou trazer para cá. Como aqui tem um 2, eu coloco para cá. 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. Quando eu boto esse 3, ó, são 6 carbonos. Então eu tenho que botar um 6 bem aqui. E para balancear o oxigênio, ó, aqui tem 12, com mais 6, são 18 no total. Aqui já tem 6, então eu vou botar um 6 bem aqui, ó, para dar 12. Com esses 6 que eu já tinha aqui, completa 18. Simplificando os valores, ó, vai ficar 1, vai ficar 3, né, já que eu tinha um 6, aqui fica 3, aqui vai ficar 3 e aqui também. Pronto, eu quero calcular o ΔH dessa equação. Só que agora, se vocês observarem a questão, ela está fornecendo para a gente as entalpias de ligação. Ela não está fornecendo as entalpias de formação como foi feito na questão anterior, ou nas 3 questões anteriores. Então nós vamos ter que calcular o ΔH utilizando as entalpias de formação, as entalpias de ligação, perdão. E aí como é que eu vou fazer isso, professor? Olha só, nesse caso, o ΔH vai ser igual o somatório da entalpia das ligações quebradas
mais o somatório da entalpia das ligações formadas. Onde é que eu tenho quebra de ligação? Olha as informações importantes. Ó. Tu vai lembrar que a quebra de ligação ocorre nos reagentes e que essa entalpia é positiva. A entalpia das ligações quebradas é positiva. A formação de ligação ocorre nos produtos. E essa entalpia de ligação formada, ela vai ser negativa. Show de bola? Então, tu pode aplicar todo mundo aqui dentro da fórmula, mas vai ficar um negócio muito grande. Então, nós vamos organizar, até para que a gente consiga entender melhor o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Observa. Vem para cá de novo para o nosso desenho. Nós vamos ter o seguinte, ó. Vou apagar aqui, vou apagar bem aqui e vou apagar bem aqui. Observa. Quais ligações nós vamos ter que organizar? Olha só. Tu concorda comigo que aqui eu tenho ligação com hidrogênio, aqui eu tenho ligação com hidrogênio, aqui eu tenho ligação com hidrogênio, aqui também e aqui embaixo. Beleza. Todas essas ligações serão quebradas. Aqui eu tenho O2, que é O dupla O. Essa ligação vai se quebrar também. Aqui desse lado eu tenho CO2, C dupla O, e aqui eu tenho a água, que fica assim, ó. Então, na verdade, eu vou por essas ligações. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Observa. Eu vou anotar da seguinte maneira. Vem bem para cá. A gente vai dizer assim, ó. Entalpia das ligações quebradas. Vamos lá. Entalpia das ligações quebradas. Observa. Nos reagentes, quais ligações eu vou quebrar? Carbono e hidrogênio uma vez, carbono e hidrogênio duas vezes, carbono e hidrogênio três vezes, carbono e hidrogênio quatro vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então a ligação CH será quebrada 6 vezes e a energia dessa ligação é de 413 kJ. Beleza? Se eu fizer esse cálculozinho, 413 vezes 6 vai me dar 2.478. Vamos anotar aqui. 2.478. Agora vamos procurar outras ligações. Ó. Observa. Ligação carbono-oxigênio vai se quebrar uma vez. Carbono-oxigênio duas vezes. Carbono-oxigênio três vezes. Carbono-oxigênio quatro vezes. Carbono-oxigênio 5 vezes. Carbono-oxigênio 6 vezes. Então a ligação C simples O são 6 ligações e a entalpia que ele me dá para essa ligação é de 358 kJ. Se a gente fizer essa multiplicação, 6 vezes 358 vai me dar 2.148 kJ. Além dessas ligações, eu tenho aqui, ó, a ligação O dupla O. Só que tu tem quantos mols de oxigênio? 3. Então tu tem que multiplicar a quebra dessa ligação vezes 3. Então vamos botar aqui. O dupla O, tu tem 3 vezes a energia que ele te deu, 495. Essa dá mais trabalho para calcular o ΔH. Ó. Mas devagarinho a gente chega lá. 495 vezes 3, 1.485. 1.485. Como não tem mais nenhuma ligação para eu colocar sendo quebrada, eu vou somar esses valores. É a mesma coisa que eu jogar na fórmula. Só que eu prefiro fazer aqui devagarinho. Ó. Vou botar até de outra cor para vocês entenderem o que a gente fez. Se eu substituir aqui, vai ficar uma equação gigantesca. Então isso pode acarretar erros na minha matemática. Eu posso acabar me confundindo. Então vamos lá. 1.485 mais 2.148 mais 2.478. Isso vai dar 6.111. 6.111. Agora olha o detalhe. Como eu disse para vocês, ligações quebradas têm entalpia positiva. Então eu vou colocar um sinalzinho positivo bem aqui e vou guardar essa entalpia. Essa é a entalpia da ligação quebrada. Nós vamos agora calcular a entalpia da ligação formada, seguindo o mesmo raciocínio. Beleza? Vamos lá. Bem aqui, ó.
Entalpia das ligações formadas. A gente vai fazer o seguinte, ó para cá. C≪O uma vez, C≪O duas vezes. Mas eu tenho quantos mols de CO2? 3 mols. Então, duas ligações vezes 3 mols, eu tenho 6 ligações C≪O. Então, a ligação C≪O, nós vamos ter que quebrar 6 vezes essa ligação e a entalpia dela, 799. Se eu fizer esse cálculozinho, 799 vezes 6 vai ser igual a 4.794. 4.794 quilojoules. Percebe que até agora eu não mexi em sinal nenhum, tá? Só fazendo matemática. A outra ligação que nós temos, ó, OH uma vez, OH duas vezes. Essas ligações vão se formar. Não é se quebrar. Se eu tiver falado de quebrar, perdão. Elas vão se formar. Só que eu tenho quantos mols de água? 3. Então tu tem que multiplicar. Beleza? Então 2 vezes 3 são 6 ligações OH. Então a ligação OH, 6 vezes, e a entalpia dessa ligação, 463. Fazendo essa multiplicaçãozinha, 6 vezes 463 vai me dar 2.778. 2.778 quilojoules. Como não tem mais nenhuma ligação para colocar, eu vou somar esses dois valores. 4.794. Isso vai me dar um total de 7.572 quilojoules. Agora olha o detalhe. Como essa entalpia de ligação formada, a entalpia da ligação formada ela é negativa. Então eu vou colocar um sinalzinho negativo bem aqui e vou guardar essa energia. Professor, essa questão é grande, mas nós vamos ter condição de fazer. A gente não está estudando para isso? Então pronto, a gente vai chegar lá. Agora que eu tenho as duas entalpias, eu vou para cá, ó. Então meu ΔH é a entalpia da ligação quebrada, positiva, ó, 6.111, mais a entalpia das ligações formadas, menos 7.572. Se eu fizer esse cálculo, ó, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. 7.772 é maior. Então eu subtraio de 6.111. Isso vai me dar menos 1.461. Menos 1.461 quilojoules. Chegado então na entalpia, olha o que é que a gente vai fazer. Olhar o que a questão está pedindo. Primeiro eu vou botar o valorzinho aqui, ó. O ΔH então, menos 1.461 quilojoules. Beleza? Aí agora vamos ver o que a questão está falando. Considere a combustão completa de um tablete de 90 gramas do trioxano. Então vamos aqui para esse lado agora. Vamos bem para cá, ó. 1 mol de trioxano, para cada 1 mol do trioxano, que é o C3H6O3, nós vamos ter a liberação de 1.461 quilojoules. Eu vou colocar a palavra liberada para eu não me confundir na matemática, ó. 1.461 quilojoules liberados. Beleza? Só que ele está dizendo que vai usar um tablete desse material de 90 gramas. Aí ele quer saber a energia liberada. Eu vou transformar aqui para massa, para poder resolver o meu problema. Eu tenho que calcular a massa molar, então, desse composto. Ó. Se eu calcular aqui, vai dar 36, né? 3 vezes 12 do carbono. Lembrando que as massas desses elementos já são fornecidos para vocês no problema. Mais 6 do hidrogênio, que é 6 vezes 1. Mais 48 do oxigênio, que é 16 vezes 3. Isso aqui vai dar, ó, 42 com 48. Isso vai dar exatamente 90 gramas por mol. Beleza? Então eu vou substituir aqui, ó. 90 gramas desse material vai liberar 1.461 quilojoules de energia. Eu já tenho a resposta, porque a massa que ele me pediu, ó, é exatamente igual à massa molar do composto. O X vai dar 1.461 quilojoules liberados. Lembrando que o liberado, ou sinal negativo, faz o mesmo efeito. Vamos na questão agora. Qual seria o meu item, então, depois de todo esse cálculo que a gente fez? Letra D de dado. Então, a nossa quarta questão teria como resposta
a letra D. Ok? Questãozinha bacana, questãozinha que dá trabalho, mas que a gente consegue resolver, certo? Não é simples, como eu disse para vocês no começo aqui do nosso evento, não é uma questão simples, nem uma questão de termoquímica ou de fisicoquímica pode ser considerada simples, elas são questões que dão trabalho, certo? Mas que a gente, seguindo o raciocínio bonitinho, a gente consegue chegar na resolução. Beleza? Vamos fazer mais uma, vamos lá. A quinta questão, ela diz pra gente o seguinte, olha só. Uma das aplicações da trinitroglicerina, cuja fórmula é o C3H3N3O3, é a confecção de explosivos. Sua decomposição enérgica gera como produtos os gases nitrogênio, dióxido de carbono e oxigênio, além de água, conforme mostra a equação da reação a seguir. Então ele já me dá a equação toda balanceada, eu não preciso perder tempo com isso. Além de explosivo, a trinitroglicerina também é utilizada como princípio ativo de medicamentos no tratamento da angina, uma doença que acomete o coração. Medicamentos usados no tratamento de angina usam uma dose padrão de 0,6 mg de trinitroglicerina na formulação. Considerando os dados termoquímicos da reação, a 25 graus e 1 atm, e supondo que essa massa de trinitroglicerina sofra uma reação de decomposição completa, a energia liberada seria aproximadamente de... Aí olha o que é que ele está me dando. As entalpias de formação e as massas atômicas, tá? Vamos colocar essa equação gigante aqui no quadro para nós. Vamos lá. Que é para a gente conseguir trabalhar. 4C3H3N3O9 formando 6N2 mais 12CO2 mais 1O2 mais 10H2O. Pronto. Então essa é a equação gigante aqui que a gente vai ter que trabalhar. Ele está dizendo que o comprimido ele possui uma massa de 0,6 miligramas da trinitroglicerina. Então 0,6 miligramas. Grama não, miligrama. Beleza? 0,6 miligramas. E ele quer saber qual é a energia liberada se ele fizer a combustão desse comprimido. Para eu saber a energia, mais uma vez, nós vamos ter que calcular o ΔH. E aqui o nosso ΔH vai ser calculado pelas entalpias de formação, porque foram as informações fornecidas para a gente no problema. Então o ΔH vai ser o somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. Lembrando, por exemplo, que o N2 tem entalpia 0 e que o O2 tem entalpia 0. Substância simples. Então o nosso ΔH vai ser igual, abre o colchetezinho, o primeiro produto que nós temos é o CO2. E aí ele diz para a gente no problema que a entalpia de formação do CO2 é menos 394, só que eu tenho 12 mols de CO2 no problema. Mas o outro produto que nós temos é a água, cuja entalpia é menos 286, de acordo com o problema, só que são 10 mols de água. Fecha, e aí nós vamos para o reagente, ó, menos, abre o colchete, a entalpia do reagente, menos 353,6, só que eu vou multiplicar por quanto? Ó? Por 4. Só tem um reagente, então eu só vou colocar ele no meu cálculo. Aí agora a gente vai para a matemática. Esse ΔH então vai dar o seguinte, vamos pegar aqui a calculadorazinha para ajudar a gente. 394 vezes 12, isso aqui vai me dar menos 4.728. Aí aqui, ó, mais com menos dá menos 2.860. Aqui menos com menos vai dar mais. Se eu fizer essa multiplicação, 353,6 vezes 4, que vai me dar 1.414,4. Aí se eu fizer esse cálculo aqui, ó, esses dois valores vão se somar, 4.728 mais 2.860, vai me dar menos 7.588, mais
1.414,4. Se eu fizer a subtração e conservar o sinal do maior, 1.414,4. Esse ΔH, então, vai ser igual a menos 6.173,6 kJ. Aí observa, agora que eu calculei o ΔH, eu vou substituir o valor bem aqui, ó, menos 6.173,6 kJ, certo? Só que a gente olha nas opções e não tem esse valor. Por que não tem esse valor, professor? Porque ele quer a quantidade de energia liberada quando ele fizer a combustão de um único comprimido e a massa que ele me deu desse comprimido foi de 0,6 miligramas. Então vamos fazer o seguinte cálculo, observa. Para cada 4 mols da trinitroglicerina, eu vou liberar 6.173,6 kJ liberados. Beleza? Passar uma linhazinha aqui para não confundir. Certo? Aí nós vamos ter o seguinte, observa. Eu vou ter que transformar esse número de mol na massa, já que ele quer que eu trabalhe com a massa de nitroglicerina. Então eu vou ter que vir aqui, calcular a massa molar da trinitroglicerina. Tu vai ficar com o seguinte, ó, vamos fazer aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou fazer na calculadora, senão a gente acaba perdendo muito tempo, ó. 12 vezes 3 do carbono, né, que a massa é 12, dá 36, mais 3 do hidrogênio, mais, ó, o do nitrogênio é 14, eu tenho 3 nitrogênios. Então, mais 3 vezes 14, mais 9 vezes 16 do oxigênio. Isso vai me dar uma massa de 225 kJ, ou 225 gramas por mol, perdão. Só que observa que aqui eu tenho 4 mols. Então, se eu fizer 225 vezes 4, vai dar 900 gramas. Então, eu vou substituir aqui 4 mols por 900 gramas, que estão para 6.173,6 kJ liberados. Olha só, aqui a massa está em miligrama. Eu já tenho 2 unidades diferentes. Então, eu não posso substituir em miligrama. Eu vou transformar para grama. Como, professor? Dividindo por 1.000. Lembra que 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, isso vai dar 0,0006 gramas. Aí eu trago para cá. 0,0006 gramas, que vai dar para X. Transforme isso em notação que facilita a tua vida. Como a gente está com pouco tempo, eu vou fazer aqui, ó, 6.173,6 vezes 0,0006 dividido por 900. Isso vai me dar, olha só, um X igual a 0,0041 kJ. Olha para as opções. Tem alguma opção com esse valor? Não, professor. Mas vamos fazer o seguinte, vamos transformar para joule. De quilojoule para joule, é só eu multiplicar por 1.000. Quando eu multiplicar por 1.000, ó, 1, 2, 3 vezes a vírgula vai andar para a direita. Fica 4,1 joules. Tem resposta agora para a gente? Tem. A resposta é a letra A, de aprovação. E aí a gente chega em mais uma respostazinha para uma questão da nossa... Essa questão também é da SpaceX, tá? Uma questão bem bacana, bem bonitinha. Ok? Então, olha só. Nós resolvemos aqui, no nosso momento hoje, no nosso evento, 5 questões de termoquímica da prova da própria SpaceX, certo? E a gente percebe que essas questões sempre seguem um raciocínio parecido. É só a gente ficar atento. Então a gente já sabe que esse assunto não é assunto que eu possa perder na nossa prova. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai estudar a termoquímica e a gente vai resolver questão, porque a gente sabe que no dia da prova a gente vai encontrar uma questão desse tipo na nossa prova. Não tem para onde correr. Beleza? Então olha só, espero que eu tenha conseguido ajudar da melhor maneira possível aí resolvendo as questões. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para mandar, a gente está aqui para ajudar da melhor maneira, tá?
a gente ajuda do jeito que a gente puder. O Stefânia perguntou por que química é tão difícil. A química é uma ciência muito maçante, né, o Stefânia? Porque assim, a gente não consegue ver algo muito abstrato, mas a gente consegue entender devagarinho, certo? Fique tranquila que você vai conseguir chegar lá. É porque ele envolve matemática, envolve física, né? E aí acaba que às vezes complica um pouco a nossa cabeça. Mas tenha calma, certo? Leia, estude, pegue o material, senta e vai estudar que vai dar certo. Você vai conseguir entender. Eu não tenho dúvida disso. Beleza? E assim, ó, teoria, exercício. Teoria, exercício. A resolução de exercícios, principalmente na termoquímica, é muito importante. Na fisicoquímica como um todo, é extremamente importante, tá bom? Beleza? Mas fique calma, fique tranquila que vai dar tudo certo. A gente está aqui como uma ponte facilitadora, né? A gente está aqui como um objeto facilitador para o entendimento de vocês. Infelizmente, a gente não pode fazer a prova pelos nossos alunos, mas a gente tenta ser um elo facilitador para que vocês entendam da melhor maneira possível. A gente tenta trazer da forma mais simples e da forma que não fique muito complicado na nossa cabeça. Beleza? Galerinha, ó, um beijo para vocês, um abraço e até o próximo evento. Se Deus quiser, tamo junto, hein? Valeu!